Primeiro, boa tarde, pessoal. Meu nome é Lorena. Algumas pessoas já têm acompanhado um pouco o trabalho, né, que eu venho desenvolvendo no mestrado nas jornadas anteriores, mas para quem não conhece, o meu trabalho ele é desenvolvido em parceria, né, com a minha orientadora Gabriela Borges, com a orientação da Letícia Torres. E ele é focado nessa questão da ficção seriada no TikTok. Entender essas ações de transmediação que a Netflix tem feito na segunda temporada de Wandinha. Bom, passando assim brevemente, como a Gabriela pontuou, eu estou no segundo ano do mestrado aqui na UFJF, então eu foquei mais na parte de análise, alguns achados também, então vou passar bem brevemente pelas partes teóricas das pontuações. Tá dando um leve barulho de trem aqui no fundo, mas relevem porque eu moro do lado de uma linha de trem. Mas passando, né, para a organização, como a gente traz na introdução, né, a gente parte do seguinte problema: quais estratégias a Netflix adotou de transmediação nesses conteúdos da segunda temporada de Wandinha no TikTok, com especificidade a Netflix Brasil, né, a partir do seu perfil Netflix Brasil no TikTok. Então, a gente tem como objetivo ali geral desse trabalho entender por meio dessa amostra de conteúdos que a gente tem recolhido, né, que eu vou explicar mais para frente, como se deu esse processo, né? E falando brevemente sobre Wandinha, por que a série foi escolhida, né? É muito interessante a gente pensar que a série Wandinha ela tem ali a classificação etária de 16 anos, então ela dialoga muito bem com a faixa etária que tem uma presença muito forte no TikTok, né? Então, uma série que teve na primeira temporada um grande sucesso, ela figura dentro das métricas da Netflix da primeira temporada como a série em língua inglesa mais vista, na primeira temporada, e a segunda temporada as métricas que saíram pontuaram como quarto lugar. Então, a série foi renovada para a terceira temporada. Então, é uma série de grande relevância, assim, em termos de plataforma Netflix. Algumas referências também que eu vou trazer durante o trabalho e que eu vou explicitar em alguns pontos, e eu trouxe também no resumo. Passando para o capítulo 1, né, bem brevemente, como eu disse, a gente traz o primeiro capítulo das linhas de código aos algoritmos, processos tecnológicos implicados. A gente tenta entender muito, foi o que eu me desafiei, né, no primeiro ano de mestrado, compreender muito o funcionamento das plataformas de mídias sociais, né, com ênfase no TikTok. Então, compreender esse funcionamento, como funcionam as métricas do TikTok, como é o processo de criação mesmo dos vídeos do TikTok, essa questão de as affordances, né, e todas essas possibilidades que são ali oferecidas pela plataforma TikTok, como elas são exploradas, né, e eu trago isso a partir de alguns autores nacionais, como, por exemplo, a Isaf Kawai, que pontua um pouco essa questão voltada para a parte dos influenciadores, mas eu também trago, por exemplo, o Vitor Chagas, que pontua mais visão da parte política. Então, eu tentei sintetizar nesse capítulo essas implicações tecnológicas, né, e fechando, fazendo um gancho com o capítulo seguinte, esse histórico mesmo do formato da ficção seriada e como isso se interliga com a Netflix, essas práticas recorrentes da Netflix, né, seja de produção de conteúdo em plataformas de mídias sociais, mas também como lida a própria questão de narrativa, né, nas séries originais da Netflix. E passando um pouco da metodologia, alguns colegas já comentaram hoje, né, e creio que vai aparecer aqui novamente, seguir, então vou explicar bem brevemente, mas a gente parte da proposta teórico-metodológica que a gente trabalha aqui no Observatório, né, e a gente olha muito especificamente para a questão da circulação e da transmediação dentro da circulação. Em alguns trabalhos anteriores, até nas últimas apresentações nas jornadas, a gente tinha trago esse foco na circulação de forma mais ampla, né? Buscando trazer a parte de transmediação e conversação também, mas até por conta do tempo, né, do mestrado, que são 2 anos, do volume de dados que eu vou apresentar a seguir, e pela própria questão mesmo de dificuldade de trabalhar com a API do TikTok, nas próprias limitações
éticas e técnicas, né, que envolvem essa coleta de dados e ter acesso a alguns montantes maiores dentro do TikTok, a gente não conseguiu trabalhar com tanta profundidade, né? Então, nosso foco foi mais na questão da transmediação e que a gente trabalha, né, dentro desse modelo com a parte de feixe neuron, que eu vou explicar depois, e também a partir disso pensar junto com a transmediação, né, pensar como a Netflix criou esses conteúdos com base, como eu comentei no primeiro capítulo, até nas práticas, as boas práticas, digamos assim, do TikTok, né? Quais são essas características, esses indicadores de criação do TikTok, né, para balizar a nossa análise junto com a transmediação. Então, a gente desenvolveu basicamente 5 indicadores, né, e eles são desenvolvidos, como eu disse, a partir do estado da arte que eu fiz no primeiro ano, e de algumas leituras que não necessariamente tratam de ficção seriada TikTok, mas que tratam dessa produção de conteúdos para o TikTok, né. Então, a gente tem vídeos curtos de como esses vídeos são capazes de prender a atenção em pouco tempo do usuário. Imagens e recursos gráficos, o TikTok, ele tem ali um aplicativo auxiliar, né, que é o CapCut, que você consegue fazer uma edição mais facilitada, trabalhar com esses recursos de gráficos e conseguir ali trabalhar com filtros, efeitos complementares aos da própria plataforma mesmo. E sons também, como os sons são trabalhados, o som tem um papel central, né, no TikTok, seja por meio do som presente no vídeo, mas também por meio do som presente quando é trabalhado algum conteúdo com uma série de imagens, ele está sempre ali. E de que modo esses sons, sendo originais da postagem ou não, sendo virais, por exemplo, alguma nova música que está bombando, ou algum meme em áudio que ficou viral, como eles são empregados, né? Aliado a isso, memética, que vem muito dos trabalhos do Vitor Chagas, que tem trabalhado com essa questão mais na política, mas aqui a gente aplica essa parte de ficção seriada, como os conteúdos entram em trends e abordam memes que estão em alta interação entre usuários, né? Como esses conteúdos, eles chamam quem está ali, né, o usuário, para uma conversa mesmo, para interagir com aquele conteúdo nos comentários. E aí, passando bem brevemente, né, a amostra a gente coletou entre 7 de maio de 2024, quando começou a gravação da segunda temporada de Wandinha, até dia 3 ou 10 do 25, que é um mês após o lançamento da segunda parte da segunda temporada, no perfil @Netflix Brasil no TikTok. Então, a gente conseguiu ali ter de retorno 158 postagens. E só brevemente, né, passando as categorias, né, que Fechine define de propagação, expansão, né, estratégias e como os conteúdos são organizados, e bem breve como a gente organizou todos esses conteúdos em planilhas, né, para ficar mais fácil a visualização e a gente conseguir ali ver alguns padrões. Passando de fato para o capítulo de análise, né, a gente traz primeiro, eu não vou me adentrar muito nesse ponto, porque não é o foco do trabalho, mas a gente traz uma breve análise da criação da segunda temporada para entender um pouco o desenvolvimento desses personagens, como eles aparecem, até para entender como isso respinga nos conteúdos criados pela Netflix, né, de quais momentos, por exemplo, uma piada interna é contada, ou algum sentido é subvertido, então é importante ter essa contextualização. Trouxe também, bem brevemente, antes de passar para os exemplos mais tangíveis, os mapas que a gente, dentro da metodologia, a gente faz para ter uma visualização mais clara. Esses mapas de estratégia de transmediação, aqui eu divido em 2, por conta do volume ser muito alto, né, 158 postagens, fiz um de expansão e um de propagação, para a gente entender de fato essas ramificações e qual foi o foco, né? Onde se centrou o foco e o que isso indica de que a Netflix quis focar nessa segunda temporada, né? Que isso nos dá de pista. Passando agora, de fato, para os exemplos, a gente não traz tanto na dissertação, mas durante a coleta a gente olhou também no Instagram, Facebook, X, YouTube, a própria conta da Netflix global no TikTok, para a gente ter até um comparativo do o que a Netflix Brasil fez de conteúdo, né, e o que a Netflix Brasil fez em outras plataformas,
e a Netflix Global fez no TikTok, né? Então, para minha surpresa, eu de fato não esperava, mas ficou bem pareado, né? São 85 conteúdos considerados duplicados, né? Que são reproduções de conteúdos presentes no Instagram ou no Facebook, ou somente traduzidos do inglês para português, 73 postagens originais no TikTok, ou seja, postagens que às vezes eram imagens no Instagram, mas que a Netflix teve esse cuidado de adaptar aquele conteúdo para o formato de vídeo do TikTok, observando aquelas pontuações que eu trouxe dos indicadores. E a gente percebeu, né, a predominância da estratégia de propagação em detrimento de expansão, e eu trago de expansão um exemplo que foi feito, né, que uma ação que foi feita em São Paulo, antes da estreia da segunda temporada, o Spar do Mal-Estar, de Wandinha, que seria uma imaginação mais viva, né, que alguns influenciadores convidados puderam interagir, mas que foram produzidos conteúdos também, que os usuários conseguiam visualizar e se sentirem dentro, né, imersos nessa ação, que seria, dentro do contexto da família Addams, né, um momento de relaxamento, né, que seria o contrário para a gente. Os conteúdos reformatados se destacam, como eu aponto a seguir, né? Mas um dos exemplos é essa segunda imagem, Deus perdoe um divo por ter skincare em dia, que a Netflix pega um trecho do trailer da segunda temporada e tira o sentido original, transforma em um meme. Tem outros exemplos, né, que eu mostro a seguir, que o foco residiu muito em pegar essas cenas ou para remixar ou para recuperar. Então, eles trabalharam muito com as quotes, né, que eram citações. Então, esse primeiro exemplo é um recorte disso, por conta do tempo eu não consigo passar os vídeos todos na íntegra, mas esse primeiro exemplo é uma fala, um diálogo entre a Enid e a Wandinha. Então, são cortes ali curtos mesmo, para motivar com que as pessoas que estão vendo aquele recorte vão para a plataforma de streaming da Netflix e assistam a série completa. O segundo caso é a ressignificação, né, que faz um remix de pegar uma cena que não era esse diálogo e a partir do momento que trabalha com a questão do texto, desloca completamente o sentido, né? E faz uma piada ali com que você precisa, de certa forma, ter um entendimento do desenvolvimento dessa personagem nova na segunda temporada para entender. E o terceiro ponto é sobre esse papel do humor e adaptação ao contexto brasileiro. A Netflix tem trabalhado muito com essa adaptação, né, com outras séries, mas observando em Wandinha foi muito interessante, né? Que eles trouxeram muito essa questão com Chique Chique Bahia, né? Então, eles trouxeram isso em diversos formatos para trazer essa adesão, né? O público brasileiro é um público historicamente muito engajado com a Netflix e com a série. E passando também como foram trabalhados os indicadores já no final do tempo, né? A Netflix trabalhou muito com sons originais, mas não trabalhou tanto com sons. A Lady Gaga está presente na segunda temporada e a gente percebeu pouco trabalho desse áudio interligado com a Lady Gaga, né? Foi uma coisa que me surpreendeu. E quando os sons não eram originais, eram sons mais genéricos, né? Como no exemplo, né? Ao lado. E a gente tem alguns casos que utilizam os filtros do CapCut, né, as possibilidades de filtro e edição de vídeo do CapCut, como esse a seguir. Então, isso chamou bastante atenção. Alguns posts instigam a conversa, né, de forma mais direta nas artes, como esse primeiro exemplo. O segundo exemplo é muito interessante porque ele traz uma possibilidade do TikTok de criar em cima de um comentário, que foi um fato bem interessante, que a gente notou presente em apenas um vídeo, mas muito interessante. E a gente não percebeu um trabalho com trends específicas que estavam em alta na época, mas temas, tópicos como Morango do Amor, o Labubu, né, foram ressignificados e lapidados para o universo ficcional de Wandinha. E, por fim, as considerações finais para não estourar o tempo, os atores e atrizes da série são valorizados nos conteúdos das postagens, por exemplo, a Emma Maris está presente em mais produções da Netflix, então alguns conteúdos trazem ela e Wandinha, mas linkam com outras séries que ela também está, outras produções. Tem essa preocupação, mesmo que mínima, de adequar o formato de, às vezes, uma imagem virar o vídeo para o TikTok, né, para performar melhor e ser mais adequada à plataforma.
E essas estratégias, elas reforçam para a gente o foco nesse intercâmbio de plataformas, né? Levando o público que, às vezes, a Netflix tem agora o costume de dividir as séries em parte 1, parte 2, né? Wandinha seguiu isso, Round 6, Stranger Things, enfim. Então, levar, às vezes, quem assistiu a parte 1 para assistir a parte 2, recuperando trechos também da parte 1, ou levar também quem, às vezes, não conhece a série a assistir por meio desses cortes. E a Netflix também buscou reavivar, de certa forma, esse fandom de Wandinha, visto que a primeira temporada foi exibida lá em 2022, foi um boom, mas a segunda temporada vem apenas em 2025. Então, essa lacuna de 3 anos, a Netflix tentou a todo momento, né, que a gente olhou, por exemplo, o período de 2024, reativar isso. E a gente percebeu que não teve extensão narrativa, né, e isso também é uma questão que me chamou a atenção. E esse esforço perante a América Latina aqui representado pelo Brasil. Acho que eu já estourei meu tempo, muito obrigada.